Olá pessoal, nós vamos dar início à aula aqui de regras de diferenciação. Então eu vou ensinar para vocês hoje como é que faz a derivada de algumas funções. Nós não vamos ver todas as derivadas na aula de hoje, porque nós temos muitos tipos de funções, mas nós vamos ver primeiro as mais básicas e as mais fáceis de fazer. Antes da gente começar, vamos só lembrar o que é a derivada da aula anterior. Tá? Então, nós vimos que a derivada ela surge do problema da tangente. Então, se nós temos um ponto P aqui, nós temos uma curva, tá? Uma função aqui, a curva, o gráfico de uma função, f de x qualquer, nós vamos pegar esse ponto P aqui. Então, um problema que existia lá na antiguidade era calcular a tangente, a equação da reta tangente a essa curva passando por esse ponto P. Tá? Então, é essa reta aqui ó, que toca esse ponto P e sai. E aí, lá no ensino médio, vocês sabem que para calcular a equação de uma reta, nós precisamos ou de dois pontos, ou de um ponto e a inclinação da reta. Aqui, essa reta aqui, que é tangente, a gente só tem um ponto, que é o ponto P, e a gente não consegue encontrar um outro ponto. Você fala, professor, mas esse outro ponto que está aqui, não dá para encontrar essa intersecção? Não, a gente não consegue, porque se eu pedir para 5 alunos diferentes vir aqui desenhar uma reta tangente passando por esse P, cada um vai desenhar passando por um ponto aqui. Tá? Com uma inclinação diferente da outra. Tá, então como é que a gente faz para a gente encontrar a equação dessa reta? Tá? Então nós juntamos dois pontos e a gente pode também encontrar através de um ponto e da inclinação da reta. Um ponto a gente tem, a inclinação a gente também não consegue encontrar, mas existe uma maneira de encontrar a inclinação dessa reta. De que jeito? Então vamos lá. Para encontrar isso aqui, a gente precisa fazer uma aproximação. A gente não consegue calcular a inclinação dessa reta direta aqui. Então, o que a gente faz? A gente pega um outro ponto Q, qualquer, e aí a gente passa uma reta, que a gente vai chamar de reta secante a curva, porque ela corta em dois pontos aqui, ó. Tá? Então, é reta secante a essa curva. A reta secante, agora nós temos dois pontos. Então, a gente consegue encontrar a equação dessa reta. Tá? Então, se a gente dá coordenadas para os pontos aí, para o ponto P e para o ponto Q, então dando as coordenadas A, F de A para o ponto P e X, F de X para o ponto Q, essa reta secante aqui a gente consegue encontrar a inclinação dela. Lá, de novo, lá no ensino médio tinha uma formulinha da inclinação de uma reta, que era m igual y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, que nesse caso vai ficar m igual, então seria o y2, que seria o f de x, menos o y1, f de a, dividido por x2, que seria o x, menos o x1, que seria o a, que seria isso aqui. Então, a inclinação da reta secante a gente sabe, mas não é a inclinação da reta secante que a gente quer, é a inclinação dessa reta tangente. Então, o que a gente faz? O que a gente faz agora, em vez de pegar esse ponto aqui, a gente pega um ponto mais próximo. Tá? Por que a gente pega um ponto mais próximo? Porque se vocês compararem, vamos comparar nesse desenho aqui, ó. Se eu peguei essa secante aqui e peguei essa aqui a tangente, a inclinação dessa reta e dessa são completamente diferentes. Porém, se eu pegar esse outro ponto, a inclinação já é mais parecida. Se eu pegar esse outro ponto, a inclinação já está mais parecida. Então, quanto mais para a esquerda eu vou andando aqui, ó, mais parecido com a inclinação da reta tangente está a inclinação da secante. Então, a ideia é, deslocando esse ponto Q, a gente vai andando para cá até chegar num ponto bem perto do ponto P. Quando a gente faz isso, o que acontece? Esse x está se aproximando do A. Tá? Então, no fim das contas, essa aproximação, fazer o x se aproximar do A, é calcular o limite. Então, a inclinação da reta tangente é o limite da equação da reta secante quando o x tende a A. E aí a gente tem a inclinação dessa reta tangente. Em outra notação, vocês também viram na aula anterior, que se a gente chamar aquela diferença aqui, né, de x menos a de h, e substituir lá na equação, nós vamos ficar aqui, o x ia ser a mais h, e aqui o h, né, que é o x menos a. Então, se eu chamar o x menos a de h, aqui embaixo fica h, e aqui dentro fica a mais h. Então, isso aqui é uma outra forma, e aí essa distância aqui é o h, né? Não é mais x menos a, esse pedacinho é h. Fazer esse ponto se aproximar desse é fazer esse tamanho aqui tender a zero. Então, isso aqui era uma outra forma de escrever a equação
inclinação da reta tangente. E aí, vocês viram também que essa inclinação da reta tangente, aquela curva no número A, a gente chamou de derivada. Então, a derivada de uma função no número A nada mais é do que a inclinação da reta tangente à função f de x lá no ponto A, f de A. E a gente denotava por f' de A. Tá? Então, f' de A é a derivada da função no número A. Se agora eu fizer esse A variar, eu não quero calcular mais a derivada no A, eu quero calcular mais um pouquinho para frente, eu quero calcular nesse ponto, eu quero calcular nesse ponto. Para a gente não ter que ficar fazendo o limite toda hora, para cada número que eu escolher, eu quero fazer no 1, depois eu quero fazer no 2, depois eu quero fazer no 5, depois no menos 3. A gente vem aqui e faz o A variar. Então, o que é fazer o variar? Troca o A por x. Então, se a gente trocar o A por x, vai ficar f' de x igual ao limite da f de x mais h, menos f de x sobre h, que é a definição de derivada. Então, a definição da derivada de uma função é f' de x, derivada da função f, é igual ao limite da f de x mais h, menos f de x sobre h, para h tendendo a zero. Então, isso aí é a definição da derivada, e isso vocês viram na aula anterior. Geometricamente, tá? Só para lembrar que isso é uma coisa importante para fazer as aplicações, vocês precisam lembrar, vão utilizar bastante isso, é a interpretação geométrica da derivada. Então, o que é a f' de x? Derivada da função em x. Então, se eu pegar aqui o número x lá no meu domínio, tá? E essa função aqui tem um ponto correspondente com esse domínio aqui, o x, que seria um pontinho aqui em cima, ó, que é isso aqui. A derivada dessa função lá no x, o que é? É a inclinação da reta tangente a essa curva nesse ponto. Vai dar uma reta aqui, ó. Então, a inclinação dessa reta é a derivada. Uma observação importante, já que a derivada é a inclinação da reta tangente, que vocês vão utilizar bastante lá nas aplicações, são esses pontinhos aqui, ó. Esse aqui, ó, onde a curva desce, ela para de descer e começa a subir. Sobe, para de subir e começa a descer. Desce, para de descer e começa a subir. Então, esses pontos aqui, ó, são ponto que está bem aqui embaixo, ponto está bem aqui em cima, ponto está bem aqui embaixo. A gente vai chamar de pontos de máximo e mínimos locais. Então, quando a gente tem uma função, a gente quer encontrar o máximo ou o mínimo de uma função, a gente vai procurar exatamente aqui, ó. Tá? Graficamente, a gente consegue observar, mas se eu não tiver o gráfico da função, se eu só tiver a regra da função, dada lá f de x igual a alguém, como é que a gente faz para descobrir isso aí? Então, vai ficar fácil se a gente lembrar que a derivada é a inclinação da reta tangente. Nesse pontinho bem aqui embaixo, se eu passar uma tangente, essa tangente ela é horizontal. Ou seja, ela é paralela ao eixo x, aqui também e aqui também. Então, tanto nos pontos de mínimo quanto nos pontos de máximos, a derivada, tá? Que está aqui, que é a inclinação da reta tangente, vai ser zero. Por que zero? Porque a reta tangente ela é horizontal, ou seja, ela forma um ângulo de 0 graus com o eixo x. A inclinação é a tangente desse ângulo. Tangente de zero é zero. Então, onde a gente tem mínimo, aqui, aqui e aqui, por exemplo, a derivada é sempre zero. Tá? Gravem isso aí, porque isso aí vai ter bastante importância nas aplicações de máximos, encontrar máximos e mínimos de funções. Só um termo de nomenclatura que vai aparecer também bastante na teoria, tá? Que a gente chama lá uma função f, ela é derivável ou diferenciável no número a, se a derivada nesse número existir, tá? Simples assim. Uma função é derivável no A ou diferenciável no A se a derivada existir nesse número A. Pensando em intervalos, a função é derivável ou diferenciável em um intervalo aberto, AB, se ela é derivável em todos os pontos desse intervalo. Não tem segredo nenhum, é só para deixar esse nome registrado, porque se aparecer na teoria aí, vocês já sabem o que é uma função derivável ou diferenciável. E aí, então a gente já sabe o que é uma função derivável ou diferenciável, só que na prática é mais fácil a gente identificar graficamente também quais são os pontos onde a função não é diferenciável. Tá? Então, onde uma função deixa de ser diferenciável? Então, tem 3 situações aqui que eu vou passar para vocês. Primeiro caso, se o gráfico tiver uma quina no número A, lá, ó, o A no domínio a gente tem uma quina, isso significa que a derivada não existe no A. Por quê? Porque nesse ponto aqui, o que é a derivada nesse ponto? É a inclinação da reta tangente. Mas como é que a gente encontra a inclinação da reta tangente aqui? Qual é a reta tangente?
Tá? Então, como a gente tem uma quina, aqui eu posso passar infinitas retas tangentes. A gente não tem como determinar uma reta tangente. Tá? Então, não tem como calcular a inclinação dessa reta tangente. Tá? Então, não tem derivada aqui no mar quando a gente tem uma quina. Nós também não temos derivada, ou seja, a função não é diferenciável nos pontos de descontinuidade. Então, aqui nós temos uma descontinuidade, o gráfico está vindo lá em cima, deu um salto aqui para baixo. Tem uma descontinuidade de salto aqui. Aqui, novamente, se eu tentar analisar a derivada no número A, lembrando que a derivada é a inclinação da reta tangente, se eu for passar a reta tangente aqui, eu também tenho infinitas retas tangentes. Tá? Ou seja, não consigo determinar a inclinação da reta tangente nesse número A, ou seja, não tem derivada. E por último, tem pontos no gráfico onde a tangente é vertical. Então, por exemplo, esse gráfico ela quase desce reto aqui, ó, e depois volta, tá? Nesse ponto, se a gente passar uma tangente, a tangente ela vai ser vertical. Ou seja, a tangente ela forma um ângulo de 90 graus com o eixo x. O que é a derivada? É a inclinação dessa reta tangente. Qual é o ângulo? 90 graus. O que é a inclinação? Tangente de 90 graus. Tá? Quanto que é a tangente de 90? Não existe. Então, se vocês olharem lá na tabela lá de trigonometria, a tangente de 90 graus não existe, ou seja, a derivada não existe. A função, então, não é diferenciável ali no A quando tem uma tangente vertical. E aí nós vamos para as regras de diferenciação. Então, nós vimos ali atrás que a derivada nada mais é do que um limite, porém, na prática, a gente não vai utilizar os limites para calcular essas derivadas. A gente tem algumas regrinhas. Teve alguém que já veio para a gente, e em vez de calcular derivada por derivada, ele pegou um termo geral e aí calculou, usou aquela fórmula lá do limite e já fez um cálculo, falou pra gente assim, ó, isso aqui funciona dessa maneira. Então tem essa regrinha aqui, como se fosse um macete para lembrar. Tá? Então nós vamos estudar as derivadas de funções polinomiais e exponenciais, mas nós vamos dividir essa aula. Nessa aula nós vamos ver só a derivada de algumas funções polinomiais. As exponenciais ficam para a próxima aula. Então vamos começar com a derivada de uma função constante. Então se eu tenho uma função constante, f de x igual a um número, ou seja, f de x igual a c. Tá? Esse c aqui é o nosso número, que define a nossa função constante, f de x igual a c. A derivada dessa função é sempre zero. Tá? Então a derivada de uma função constante é sempre zero. Em outras palavras, a derivada de um número é sempre zero. Isso aqui é outra notação de derivada. Tá? Derivada da função c em relação a x é igual a zero. Por que a derivada de uma função constante é igual a zero? É eu que estou falando? Não é eu que estou falando e você tem que acreditar. Tá? A derivada é zero porque quando a gente pega essa função e coloca lá na definição de derivada naquele limite, o limite vai dar zero. Então, se a gente pensar geometricamente, vamos pegar aqui, ó, nós temos o gráfico da função f de x igual a c. Então lembrando que o gráfico de uma função constante é sempre uma reta paralela ao eixo x, cortando a nossa constante lá, no caso aqui, c. Se a função é f de x igual a 3, ia cortar aqui no 3. Se fosse f de x igual a menos 1, ia cortar o y no menos 1 e assim por diante. Agora vamos pensar aqui, ó, geometricamente. Se eu pegar aqui onde está a ponta do mouse, e eu quero calcular a derivada nesse ponto aqui. Tá? O que é a derivada? É a inclinação da reta tangente nesse ponto. Mas como é que é a reta tangente nesse ponto aqui? Então pega esse pontinho aqui, o mouse talvez vai apagar aqui, mas esse aqui esse é o ponto, tá? Eu quero calcular nesse ponto. Traça uma reta tangente a essa curva, passando por esse ponto. Como é que vai ficar a tangente? Vai ficar exatamente em cima da própria reta. Então a reta tangente a esse ponto aqui é exatamente essa reta. E qual é a inclinação da reta? Zero. Né? Isso significa que a inclinação é a tangente do zero, que é zero. Então a derivada desse ponto é zero. Se eu pegar esse ponto aqui é a mesma coisa, se eu pegar esse ponto aqui é a mesma coisa. Então qualquer ponto em cima dessa reta aqui que eu pego, tá? A tangente ela é sempre horizontal, a inclinação é sempre zero. Se a gente pensar em termos da definição, tá? Então eu tenho a função lá f de x igual a c. Então o que a gente vai ter? Como é que eu calculo a derivada dessa função? Então a derivada dessa função aqui é um limite, nós vimos que é um limite. É o limite da f de x mais h menos f de x sobre h com h tendendo a zero. É sempre isso aqui a derivada. Tá? O que muda de uma função para outra é aplicar f no x mais h, aplicar no x, substituir aqui e calcular o limite. Como a função é f de x igual a c, né? Vamos calcular f de x mais h, vamos calcular f de x, vamos substituir aqui.
Então, para vocês substituírem aqui e saber calcular quem é fx mais h, é só olhar a regra da função. A regra é o seguinte, essa função aqui constante, ela pega um número e leva sempre em c. Tá? Então, por exemplo, f de 1 é esse c, f de 2 é esse c, f de menos 1 é esse c. Então, f de todo mundo é c. Tá? Em particular, a f desse cara aqui é c, porque a f de todo mundo é c. Então, f de x mais h é c. f de x é c. Então, aqui vai ficar c menos c. Então, fica c menos c aqui em cima. C menos c é zero. Fica limite de zero. Com h tendendo a zero. Lembrando que o limite de um número é o próprio número. Tá? Então, o limite de zero é zero. Ou seja, a derivada dessa função aqui é zero. Então, independente desse número aqui, a derivada da função constante é sempre zero. Exemplo, se f de x igual a 3, quanto que dá a derivada? Zero. Se eu pegar a função constante f de x igual a menos 17, quanto dá a derivada? Zero. Tá? Vou só mudar o jeito de escrever agora para vocês se acostumando com as outras escritas de derivada. Tá? Se y é igual a c, a derivada desse y é zero. A derivada da função 9 em relação a x, derivada de uma função constante, ou seja, derivada do número, é zero. Tá? Então, toda vez que tiver um número, calculou a derivada, é zero. Muito simples, não tem segredo nenhum. Segunda regra, a regra da potência. Então, o que é a potência? Todas as funções da forma x elevado a um número é uma função potência. Por exemplo, x quadrado, x ao cubo, x a menos 5, x a menos 8 e assim por diante é uma função potência. Então, em particular, vamos calcular a derivada de x elevado a um número qualquer. Então, para a gente não ter que vir toda vez, vou calcular do x quadrado, depois vou calcular do x ao cubo, depois vou calcular do x a menos 2. Usando o limite, o que acontece? Alguém já veio aqui pra gente, já pegou a forma geral, vamos ser esperto, vamos fazer já para todo mundo. Se for x elevado a um número, pega essa função aqui e substitui lá na definição de derivada, através do limite da f de x mais h menos f de x sobre h com h tendendo a zero. Então, alguém já fez isso pra gente, a gente não precisa mais fazer. Tá? Então, fazendo isso aqui, então, dá para mostrar que lá no final, independente do número que a gente colocar aqui, utilizando lá o limite, vai ser sempre isso aqui, ó. N multiplica x elevado a n menos 1. Tá? Alguns conhecem essa regra aqui, em vez de regra da potência, como a regra do tombo. Então, fica bem simples de lembrar assim, ó, a derivada de x elevado a um número é tomba esse número na frente, ó, tomba o número lá na frente, então n que multiplica x, pega o expoente e subtrai uma unidade. Então, desce um n, repete o x e aqui em cima subtrai uma unidade do n. Essa é a regra da potência e é super simples fazer as derivadas de funções de potência. Tá? Então, exemplos aqui para vocês é bem simples. Se f de x igual a x elevado a sexta, como é que é a derivada dessa função? É f' de x. Então, desce o 6, vai ficar 6 vezes x, subtrai um de expoente. 6 menos 1, 5. Então, vai ficar 6x elevado a quinta. Ó. Desce o 6, subtrai um de expoente. Super simples, né? Segundo exemplo. Se y é igual a x elevado a 1000, quanto que é a derivada desse y? Então, desce o 1000, vai ficar 1000 vezes x, subtrai um expoente, que vai dar 999. Então, dá 1000 vezes x elevado a 999. Super simples. Se o y é igual a t à quarta, só mudei a variável aqui, tá? Não tem importância nenhuma. A nossa variável agora é t em vez de x, mas não vai mudar nada. Então, qual é a regrinha para derivar y igual a t à quarta? Então, é a função potência, variável elevada a número. Como é que deriva isso? Desce o 4, repete o t, subtrai no expoente. 4t ao cubo. Super simples. Por último, derivada da função f de r igual a r elevado ao cubo. Então, nossa variável agora é r, não é mais x, tá? É a mesma coisa. Estou fazendo a derivada dessa função em relação à variável r. Então, significa que a nossa variável é r. Derivada de variável elevado a número é desce o número, tomba o número, fica 3 vezes r, subtrai 1 do expoente, 3r quadrado. Super simples, não tem segredo nenhum para fazer, utilizar essa regra da potência, tá? E essa outra função aqui, derivada da função 1 sobre x. Aí vocês vão perguntar, professor, mas isso aí não é uma função potência, não é x elevado a alguém.
Ela é sim, ela não está escrito como forma de potência, mas 1 elevado a x, se vocês lembrarem lá da matemática básica, é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Então, essa função aqui, ela é uma função potência. Tá? Então, derivar 1 sobre x é a mesma coisa que derivar x elevado a menos 1. E aí sim, agora isso aqui é uma potência. E como é que deriva a potência? Desce o expoente, então vai descer o menos 1, fica menos 1 vezes x, subtrai 1 do expoente. Menos 1, que vai ficar menos 2 aqui em cima. Então, desce o menos 1, repete o x, subtrai 1 do expoente, menos 1, dá menos 2. Então, nós temos menos 1, x é menos 2. Aqui já está derivada, tá? Mas se vocês quiserem reescrever na forma de fração, agora é só voltar. Então, como é que escreve x elevado a menos 2 em forma de fração? Então, o expoente negativo, você vai inverter a fração, vai ficar 1 sobre x e trocar o sinal, né? Sobre x quadrado. Então, isso vai ficar menos 1 sobre x quadrado. E essa outra função? Derivada da função raiz de x. Ah, professor, isso aí não é função potência. Ela é função potência sim, só não está escrito na forma de potência. Vocês precisam lembrar lá da matemática básica, é que raiz é a mesma coisa, né? A raiz do x é a mesma coisa que x elevado ao número racional, tá? A uma fração. Então, nesse caso, como é raiz quadrada, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a meio. É sempre x elevado a esse expoente do x aqui, que é 1, dividido pelo da raiz aqui, que é 2. Tá? Se você estiver com dúvida nisso aqui, dá uma olhada lá na potenciação, lá na matemática básica. Então, raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Então, derivar raiz de x é a mesma coisa que derivar x elevado a meio. E aí, isso aqui é uma potência, agora a gente já sabe derivar. Né? Como é que deriva isso aqui? Desce o meio, multiplica o x, subtrai 1 do expoente. Meio menos 1 vai dar menos meio. Então, isso aí vai ficar meio que multiplica x elevado a menos meio. Desce o meio, repete o x, subtrai 1 do expoente. Meio menos 1 dá menos meio. Que em termos de fração, se eu quiser voltar para a fração, não precisa, mas se eu quiser voltar para a fração, né? Então, eu já tenho um meio aqui, e aí esse menos meio, esse expoente aqui, vai jogar o x lá para baixo. Vai ficar 1 como x elevado a meio, e x elevado a meio é a mesma coisa aqui, raiz de x. Super simples também. F de x igual 1 sobre x quadrado. Como é que eu faço o cálculo dessa derivada? Então, de novo, professor, isso aqui não é potência. Ela é potência sim, ela não está na forma de potência, mas ela está na forma de potência. Isso aqui é a mesma coisa que eu posso jogar esse x quadrado para cima e inverter o sinal do expoente. Então, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Então, derivar 1 sobre x quadrado é a mesma coisa que derivar x elevado a menos 2. Agora, isso aqui é potência, e potência a gente já sabe derivar. Desce o menos 2, repete o x, subtrai 1 do expoente. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Né? Então, tá lá, ó. Desce o menos 2, repete o x, subtrai 1 do expoente. Menos 2 menos 1 vai dar menos 3 lá no expoente. Se eu quiser voltar para a fração, esse vai ficar 1 sobre x elevado ao cubo aqui. Aqui eu multiplico menos 2, então menos 2 sobre x ao cubo. Também é muito simples. E essa função? Y igual raiz cúbica de x quadrado. Então, de novo, isso aqui não está na forma de potência, mas ela é uma função potência. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 2, que é esse expoente aqui, dividido por 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 2 terços. Então, derivar esse y aqui, essa função em relação a x, é a mesma coisa que derivar x elevado a 2 terços. E aí, isso aqui é uma potência, a gente já sabe derivar. Desce o 2 terços, repete o x, subtrai 1 do expoente. 2 terços menos 1 vai dar menos 1 terço. Tá? Então, isso aqui é a derivada dessa função y aqui. Outro exemplo. Agora, um exemplo mais aplicado, tá? Então, encontre a equação da reta tangente à curva f de x igual a x raiz de x no ponto 1. Então, o que vocês precisam pensar aqui é o seguinte. Né? Então, quando vocês se deparam com um problema dessa forma, em momento algum aqui, em lugar nenhum, está falando que tem que usar a derivada para resolver isso aqui. Tá? Não está falando, em momento algum está falando, faça a derivada da função e faça tal coisa. Então, vocês precisam saber a teoria, né, e o que é realmente a derivada para poder resolver esse tipo de problema. Tá? Então, encontre a equação da reta. Vamos para aqui, ó, equação da reta.
Então, a gente tem que determinar a equação de uma reta. Como é que determina a equação de uma reta? A gente precisa de 2 pontos dessa reta ou de um ponto e da inclinação dessa reta. Tá? Tendo 2 pontos, né, ou um ponto e a inclinação, a gente pode usar aquela forma ponto inclinação da reta, que alguns talvez até conhecem como ioiô michôchô. Talvez os professores lá da escola passaram um macete para lembrar como ioiô michôchô, mas eu vou escrever ali embaixo. Tá? Então a gente aplica aquilo lá, mas então a gente precisa de um ponto e da inclinação. Um ponto dessa reta a gente já tem, porque eu estou falando que essa reta é tangente a essa curva nesse ponto, então ela tem que passar no ponto 1. Um ponto a gente já tem. Falta o quê? Falta a inclinação, tá? A inclinação dessa reta tangente. E como é que a gente faz para encontrar a inclinação da reta tangente? É só lembrar que a inclinação da reta tangente é a derivada. Então, eu preciso da derivada lá no ponto 1. Então, para a gente resolver encontrar uma equação dessa reta tangente, a gente precisa da derivada dessa função. Então, vamos fazer a derivada dessa função primeiro. Então, a função é x, raiz de x, e vocês vão falar, professor, mas eu não sei derivar isso aí, tem duas funções multiplicando, uma é x e outra é raiz de x. Ela está escrita dessa forma, mas se vocês perceberem, isso aí é uma função potência, tá? Por quê? Porque raiz de x é x elevado a meio. Então, isso aqui é a mesma coisa que x que multiplica x elevado a meio. E aí, a gente usa lá as regrinhas de potenciação. Tá? Então, eu tenho multiplicação de potência, de bases iguais aqui, ó, x e x, você repete a base e soma os expoentes. Aqui é 1, aqui é meio. Meio mais 1, 3 meio. Então, isso aqui nada mais é do que x elevado a 3 meios. Tá? Então, fazer a derivada dessa função é a mesma coisa que fazer a derivada da função x elevado a 3 meio. Ou seja, essa função é uma função potência, a gente já sabe derivar. Como é que deriva isso aí? Desce o expoente, 3 meios, repete o x e subtrai 1 desse 3 meio. Né? Então, isso vai ficar 3 meio, que multiplica x elevado a meio. Se eu quiser voltar para a fração, x elevado a meio é a mesma coisa que raiz de x. Então, dá 3 meio, raiz de x. Essa é a derivada num número x qualquer. Mas quem que eu preciso para encontrar a equação da reta tangente aqui? Ó, tá? Eu preciso da inclinação da reta tangente no ponto 1, 1. Esse aqui é o meu x e esse aqui é o meu y. Então, nesse ponto aqui, meu x vale 1. Como eu quero a inclinação da reta tangente que passa no ponto 1, 1, então eu pego esse x aqui e agora eu substituo lá na derivada. Então, isso aqui vai ficar 3 meio raiz de 1. Então, a inclinação da reta tangente no ponto 1 é só substituir por 1. Se eu quisesse calcular a inclinação da retangente lá onde a minha coordenada x é 3, eu jogo 3 aqui. Se eu quero a inclinação da retangente onde meu x é 5, é só calcular f' de 5, ou seja, é só trocar o 5 aqui e assim por diante. Tá? Então, essa aqui é a nossa derivada. E aí, a inclinação da reta tangente no ponto 1, eu vou pegar, a gente sabe que é a derivada do 1. Tá? Então, quem é a derivada no 1? Então, é a f' do 1. A f de linha de x é isso aqui. Então, a f' de 1 eu só troquei o x por 1. Então, é só pegar isso aqui e trocar o x por 1. Dá 3 meio, raiz de 1. Raiz de 1 é 1, então dá 3 meio. Então, a inclinação da reta tangente a essa curva no ponto 1 é 3 meio. Agora, nós temos um ponto da reta que a gente quer encontrar a equação e a inclinação dessa reta. Agora, é só usar a forma ponto de inclinação. Tá? Que era y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Alguns conhecem como ioiô michôchô. E eu aprendi assim na escola. Tá? Então, não sei se é assim que vocês aprenderam, mas é essa a equação que determina a equação de uma reta. Então, agora é só substituir. Isso aqui é a coordenada y de um ponto da reta, e aqui é a coordenada x desse mesmo ponto. Então, esses pontos a gente já tem. É 1 para x e 1 para y. Então, é só substituir aqui 1 e aqui 1. E a inclinação, que é 3 meio, que a gente acabou de encontrar. Tá? Então, substituir aqui, ó, o y0 é 1, o x0 é 1, que são as coordenadas desse ponto. A inclinação é 3 meios, e aí é só isolar o y aqui. Isolando o y aqui, tá? Vai ficar 3, fazer essa multiplicação dá 3 meio x menos 3 meio, joga esse 1 para lá, vai ficar mais 1, o 3 meio que está aqui, né? Aqui vai ficar menos 3 meios, né? Menos 3 meio mais esse 1 vai dar meio. Tá? Então, só isolando esse y aí, faça uma continha para conferir, fica y igual a 3 meio x menos meio, que é uma equação da reta tangente a essa curva no ponto 1. Se eu quisesse um outro ponto, a inclinação da reta tangente, eu ia fazer a mesma coisa. A única diferença é que eu quero lá no ponto 2, no 4 aqui vai dar 4,
A raiz de 4 dá 2, então seria 8. 4, 8. Tá? Então lá no ponto 4, 8, como é que eu fazia? É a mesma coisa, só que aqui em vez de substituir 1, a gente vai vir substituir o 4, porque a coordenada x seria 4. Aí fazer a mesma coisa ali para baixo. Então é bem simples fazer isso aí. Regra da multiplicação por constante. Então outra regrinha de derivação. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma constante multiplicando uma função, eu posso fazer o quê? Tirar essa constante lá da derivada. Então, fazer a derivada de um número vezes uma função é a mesma coisa que pegar esse número e multiplicar pela derivada da função. E aí é super simples de fazer essas derivadas. Tá? Por exemplo, derivada de 3x à quarta. Então, 3x à quarta, até então nós não sabíamos derivar, mas o x à quarta sim. A gente sabe derivar x à quarta. Então, usando essa regrinha, o que essa regrinha fala? Pega esse 3 que está multiplicando a função e joga lá para fora. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes a derivada de x à quarta. A derivada de x à quarta a gente já sabe fazer. Desce o 4, repete o x, subtrai um expoente, vai ficar 4x ao cubo. Então, fica 3 vezes 4x ao cubo. E agora é só fazer a multiplicação. 3 vezes 4, 12, dá 12x elevado ao cubo. Outro exemplo, derivada da função menos x. Então, nós temos um número multiplicando a função aqui. Então, esse número não está aparecendo aqui, mas é o menos 1, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, que pega esse menos 1 e joga para fora da derivada. Então, é menos... Tá, aqui é o que tinha aparecido, tá. Joga o menos 1 para fora, então fica menos 1 que multiplica a derivada de x. Quanto que é a derivada de x? Então, isso aqui é a regra da potência, isso aqui é x elevado a 1, né? Então, desce 1, repete o x, subtrai 1 do expoente. 1 menos 1 vai dar 0, então fica x elevado a 0. x elevado a 0 é 1. Então, a derivada de x é sempre 1. Então, isso fica menos 1 que multiplica 1, que vai dar menos 1. Então, a derivada de menos x é menos 1. Regra da soma. Tá? Se eu tenho duas funções deriváveis, então a derivada da soma dessas funções é a mesma coisa que a soma das derivadas. Eu posso fazer as derivadas separadas. Faço a derivada dessa, faço a derivada dessa, e aí eu somo. Se for subtração, é exatamente a mesma coisa. Tá? Não vou escrever de novo aqui. Tá, vai ficar só o da soma, mas se for subtração é só trocar o sinal por menos. Derivada da f menos g é a mesma coisa que a subtração das derivadas. Derivada da f menos a derivada da g. Tá? Exemplos, que é super simples de fazer. Derivada dessa função aqui, ó. Então, uma função polinomial. X oitava mais 12x à quinta, menos 4x à quarta, mais 10x ao cubo, menos 6x, mais 5. Como é que eu faço a derivada de toda essa função aqui? Então, é só separar, ó, não é soma, subtração, soma, né? Então, vai ficar a derivada desse cara, mais a derivada desse, menos a derivada desse, mais a derivada desse, menos a derivada desse, mais a derivada desse. Então, fica a derivada de x oitava mais... Então, aqui como eu já tenho a derivada de 12x à quinta, e nós acabamos de ver a regrinha que eu posso jogar o 12 para fora da derivada, então aqui vai ficar 12 vezes a derivada de x à quinta. Aqui menos 4 vezes a derivada de x à quarta, mais 10 vezes a derivada de x ao cubo, menos 6 vezes a derivada de x, mais a derivada de 5. E aí é só fazer essas derivadas aqui. Derivada de x de oitava, desce o 8, repete o x, subtrai um expoente, 8x à sétima. Derivada de x à quinta, desce o 5, repete o x, subtrai um expoente, 5x à quarta. Derivada de x à quarta, desce o 4, repete o x, subtrai um expoente, né? 4x ao cubo. E assim por diante, tá? A derivada de x aqui é 1, e a derivada do 5, derivada do número, é 0. Então, vai ficar essas derivadas aqui. Aí é só fazer as multiplicações desses números, né? 12 vezes 5, 4 vezes 4, assim por diante. E aí nós vamos ter que a derivada dessa função aqui é 8x à sétima, mais 60x à quarta, menos 16x ao cubo, mais 30x ao quadrado, menos 6. Então, super simples de fazer derivadas de funções polinomiais. Vamos fazer um outro probleminha aqui mais aplicado, que também não indica pra gente, ó, faça tal coisa, né? Faça a derivada, ou faça, né, do jeito que é para fazer. Então aqui, ó, encontre os pontos sobre a curva y igual a x à quarta menos x quadrado mais 4, onde a reta tangente é horizontal. Então, de novo, nós temos um problema onde, em momento algum, fala de derivada aqui. Quem precisa lembrar que tem que usar a derivada aqui são vocês. Tá? Então, vocês precisam lembrar que isso aqui está dentro da teoria de derivada. De que forma? Está falando de reta tangente a uma curva. Lembra lá o que a reta tangente tem a ver com a nossa teoria? A inclinação dessa reta tangente é exatamente a derivada.
Mais específico ainda, ele quer onde a reta tangente é horizontal. A reta tangente ser horizontal, vamos só lembrar aqui, ó, reta tangente horizontal, reta tangente horizontal, reta tangente horizontal. Onde acontecem as retas tangentes horizontais, né? Então, se a reta é tangente horizontal, significa que a inclinação dessa reta é zero. E o que é inclinação? Derivada. Ou seja, a reta tangente é horizontal, onde a derivada é zero. Então, ele está pedindo para a gente encontrar, na verdade, todos os pontos, né, dessa curva onde a derivada é zero. Para a gente encontrar onde a derivada é zero, a gente precisa derivar essa função. Então, vamos derivar essa função aqui. Ó. Daqui vocês conseguem fazer já de cabeça, né? Ó, derivada dessa função é desce o 4, repete o x, subtrai 1 do expoente, fica 4x ao cubo. Desce o 2 aqui, ó, menos 12x mais zero, né? Mas vamos fazer aqui separado. Então, a derivada dessa função, a derivada de x a quarto, menos 6 vezes a derivada de x quadrado, mais a derivada do 4. A derivada disso aqui é 4x ao cubo, a derivada disso aqui fica menos 6 vezes 2x, desce o 2, repete x, subtrai 1 expoente, a derivada do 4 é zero. 4x ao cubo menos 2x mais zero, que dá 4x ao cubo menos 12x. E aí é importante vocês lembrarem aqui o seguinte, toda vez que vocês precisam encontrar onde uma função é zero, fatorem essa função. Tá? Então, nós pegamos aqui, ó, 4x ao cubo menos 12x. Fica muito mais fácil encontrar onde isso aqui é zero se vocês fatorarem. Então, como é que fatora isso aqui? Ó? Eu tenho um x em comum aqui, eu tenho x comum nas duas parcelas. E eu também posso colocar o 4, né, em evidência, porque aqui tem uma parcela 4 e aqui eu tenho 3 parcelas 4, né? Para chegar no 12. Então, eu posso colocar 4x em evidência. Colocando 4x em evidência, para chegar no 4x ao cubo, é só multiplicar por x quadrado, né? Então, menos, para chegar no 12x, é só multiplicar por 3. Ó. Se vocês fizerem essa multiplicação, vai dar exatamente 4x ao cubo menos 12x. 4x ao cubo menos 12x, isso aí. E aí, assim, fica bem mais fácil de descobrir, então, onde é essa derivada, que é isso aqui é zero. Onde isso aqui é zero? Isso aqui é um produto, ó. É um produto de duas parcelas, 4x e essa outra parcela aqui. Então, um produto só é zero quando uma das parcelas é zero. Tá? Então, essa derivada aqui, ó, é zero quando isso aqui é zero, 4x é zero, ou quando isso aqui é zero, x quadrado menos 3 é zero. Quando 4x é zero? Então, vocês podem, como é que é? É só isolar o x aqui. Passo 4 dividindo, dá 0 sobre 4, que é zero. Então, aqui o x vai ser zero. E aqui, vamos isolar o x. Jogo 3 para lá, vai ficar x quadrado igual a 3. Para tirar esse quadrado, é só extrair a raiz quadrada. Então, fica x igual a mais ou menos raiz de 3. Tá? Lembrando que quando a gente extrai a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar mais ou menos. Tá? Então, isso aqui é zero quando x é zero, e isso aqui é zero quando x é mais raiz de 3 ou menos raiz de 3. Então, nós vamos ter 3 pontos onde a reta tangente é horizontal. Quando o domínio lá, o x é zero, quando o x é mais raiz de 3 e quando é menos raiz de 3. Mas isso aqui não são os pontos, tá? Isso aqui são as coordenadas x dos pontos. Como o exemplo aqui pede os pontos, então vamos verificar quais são esses pontos. Então, é só encontrar os pontos que tem coordenada 0, coordenada x, né? 0, raiz de 3 e menos raiz de 3. É só substituir aqui na nossa função lá em cima. Então, se eu substituir o 0 aqui no lugar do x, quanto vai dar o y? Aqui é 0, 0, vai dar 4. Então, um dos pontos é 0, 4. Se eu substituir o raiz de 3, lá vai me dar um valor. Se eu substituir menos raiz de 3, vai me dar outro valor. Tá fazendo essas continhas aí, ó, os pontos vão ser 0, 4 é um dos pontos, raiz de 3, menos 5, e menos raiz de 3, menos 5. Então, esses 3 pontos aqui são os pontos dessa curva onde a tangente é horizontal. Por que isso é importante para vocês? Tá? Quando vocês têm uma função, vocês querem descobrir o máximo de função ou o mínimo de função, que vocês vão estudar isso aqui lá nos problemas de otimização, isso é super importante. E isso já dá uma ideia para a gente de como é o gráfico de uma função. Então, nesses 3 pontos aqui, a gente sabe que as tangentes são horizontais. Então, a gente vai ter aqueles máximos ou mínimos aqui, ó, possivelmente aqueles valores máximos ou valores mínimos que eu mostrei para vocês lá atrás. Eu vou colocar o gráfico da função, dessa função aqui, dessa aqui, para vocês terem uma noção já, tá? Então, ó, o que acontece? Esse é o gráfico da função, ó. Por que nós encontramos aqueles 3 pontos onde tem, onde a tangente é horizontal? Então, porque nesse ponto aqui, ó, que é o 0,4, a gente vai ter um ponto de máximo. Nesse ponto aqui, que é o menos 3 menos raiz de 5, um ponto de mínimo, e aqui também, ó. Então, nesse ponto a tangente é horizontal, nesse ponto a tangente é horizontal, e nesse ponto a tangente é horizontal. Tá? Então, não é difícil fazer isso, mas só lembrando, tá, aqui para a gente terminar a aula, que o que vocês precisam saber de derivada,
tá? Na prática, são as regras de diferenciação, que é o que a gente está vendo aqui, e a interpretação geométrica da derivada. Tá? Tenham sempre isso na cabeça. Tá? O que é a derivada? A derivada é sempre a inclinação da reta tangente num certo ponto. Tá? E aí continuamos as regras de diferenciação na próxima aula. Até mais, pessoal.